Para se tornar uma referência na sua área de atuação, é preciso experiência, dedicação, qualidade e pronto atendimento. É preciso oferecer produtos únicos, inovadores e líderes de mercado. E, acima de tudo, se preocupar em atender às necessidades mais urgentes de clientes e parceiros de forma exclusiva e personalizada. Há 10 anos, a Ossis Medical vem revolucionando o mercado de biomateriais por meio de uma equipe altamente capacitada e focada em entregar o que existe de mais moderno no mundo para o mercado brasileiro. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Ossis como a empresa patrocinadora desse nosso encontro, ela viabilizou esse nosso encontro, e agradecer também aos nossos participantes. Muito obrigado ao professor Bruno Rudelli, professor Marco Aurélio, Tatiana Ribeiro, Daniel Damianchi e, obviamente, ao professor Mauro Salles, nosso grande colega e companheiro aí do dia a dia lá na Escola Paulista. Só vou dar para vocês assim, um panorama do Horta Infecto lá na escola. Na verdade, nós contamos com um infectologista trabalhando no nosso departamento, muito próximos de nós, já há aproximadamente 9 anos ou 10 anos, com a doutora Adriana, e também um ortopedista que sempre trabalhou muito próximo dela, que é o doutor Finelli. E há 2, 3 anos atrás, tivemos aí a grande surpresa e a grande sorte de contar com a participação do professor Mauro Salles, que ingressou nos quadros de docência da universidade e veio aí se informar o que a gente chama hoje do Horta Infecto. Porque ele se juntou ao grupo, encabeçando esse grupo, abriu uma residência médica juntamente com o departamento de ortopedia. Hoje conta com 2 vagas de residência médica em infecção músculo-esquelética, né? A gente chama de Horta Infecto. E esse ano a gente está inaugurando agora a enfermaria do Horta Infecto. O Mauro e todo o grupo dele agora tem uma enfermaria dedicada exclusivamente à infecção óssea músculo-esquelética dentro do departamento. Eu acho que esse é um casamento que veio para ficar, a infecção e a ortopedia. Eu acho que, e com isso a gente melhorou muito os nossos índices de infecção. Eu acho que a ortopedia nunca teve um índice de infecção alarmante ou tão baixo. O problema é que, antigamente, o que a gente fazia de cirurgia vem aumentando muito, as indicações cirúrgicas aumentam muito, o número de traumas e de artroplastias aumentaram muito. Então, mesmo com baixo índice de infecção, aí a gente tem um grande número de pacientes a serem atendidos e, obviamente, estudar essas infecções, entender o que é o biofilme, entender a ação de cada um dos agentes antibióticos e os agentes que podem melhorar o prognóstico do paciente, é extremamente importante. Então, mais uma vez, bem-vindo. Agradeço a todos os professores que vão participar e gostaria que todos os ouvintes e participantes pudessem ativamente fazer perguntas para qualquer um dos participantes através aí do nosso chat, e eu vou chamar o professor Mauro Salles para conduzir aí a discussão com os nossos convidados. Boa noite a todos, boa noite a todos e a todas que nos ouvem do outro lado, na casa dos senhores, nos plantões, onde quer que os senhores estejam. Para mim é uma honra enorme estar na presença de todos, podendo transmitir esse webinar para todos os senhores e para todas as senhoras. Muito obrigado pela introdução, professor Fernando Baldi. Eu tenho sido agraciado com essa possibilidade de montar o grupo de infecção musculoesquelética e começar a fazer com que os jovens atendam essa especialidade também na escola, além do grupo que já está montado, e é incrível, é uma satisfação enorme. Todos nós sabemos que o casamento da infectologia com a ortopedia não é novo, já tem muito tempo, mas cada vez mais a gente entende a importância de juntar todas as dificuldades associadas
a qualquer tipo de procedimento ortopédico, seja na biomecânica, ou seja, na evolução enorme dos biomateriais, com a ciência básica relacionada à infecção, micro-organismo no parênquima ósseo e, fundamentalmente, a presença de biofilme em todas essas características. Dito isso, é um compromisso científico e profissional para mim há muitos anos. Eu fico muito contente que, cada vez mais, neste país, nós possamos agregar os jovens ortopedistas que estão no dia a dia, na conduta, na condução, no manejo médico, mas também trabalhando na pesquisa, na pós-graduação, fazendo trabalho científico, no campo das infecções musculoesqueléticas e também com infectologista. Por isso eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes. Vou começar com o Daniel Daniache, ortopedista de quadril, formado na Santa Casa, com mestrado na Santa Casa, e ortopedista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tem uma experiência enorme nas artropastias infectadas com troca em tempo único, fundamentalmente. O Daniel é aluno da pós-graduação, tem expertise de início. O Daniel vai começar apresentando um caso clínico real, atual, que seria fundamental que todos os senhores opinassem, e muito provavelmente muitos dos senhores do outro lado têm a mesma experiência o que o Daniel está passando. Em seguida, nós vamos passar a palavra para o Dr. Bruno Rodelli. O Bruno Rodelli é do IOT, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Trabalha no campo das infecções musculoesqueléticas, as artroplastias infectadas e principalmente na especialidade de quadril. Bruno tem bastante experiência familiar, na realidade, mas está aqui construindo o seu fantástico caminho no campo de infecções musculoesqueléticas direcionadas mais para o quadril. Muito obrigado, Bruno. Tem bastante experiência. Depois vem a doutora Tayana. A Tayana é infectologista, especialista em infecção musculoesquelética, e cada vez mais dentro da Santa Casa de São Paulo, do pavilhão, coordenando o grupo, fazendo ambulatório, passando visita em todos os casos também, terminando a pós-graduação nessa área. Então isso é incrível, agregar todos os jovens para que a gente possa disseminar essa ideia para o Brasil inteiro. Em seguida, o Dr. Marco Aurélio, também o Dr. Marco Aurélio, especialista em ortopedia pela Faculdade de Medicina da USP, também tem uma experiência gigante no manejo das infecções, e agora com essa experiência muito interessante da terapia local, das complicações infecciosas do parênquima ósseo. Eu, Mauro Salles, sou infectologista, e o professor Fernando Baldi, damos as boas-vindas a todos os senhores. Então, nós vamos começar agora com a apresentação do Daniel. Daniel, é com você a palavra. Muito obrigado a todos. Gente, não saiam daí, vai ser muito legal. Boa noite a todos, obrigado a quem reservou espaço para discutir conosco assuntos tão interessantes e tão importantes na nossa prática clínica. Queria agradecer, primeiramente, ao Dr. Fernando a oportunidade de participar com esse grupo tão seleto, e já parabenizá-lo por essa iniciativa de receber dentro do seu departamento de ortopedia um grupo especializado em infecto. Todos têm a figura do infectologista, porque é um casamento que, mesmo que infeliz, ele é necessário. Infelizmente, todo procedimento cirúrgico, uma hora ou outra, acaba vindo acompanhado de infecções. Então, é muito importante que a gente possa estudar isso aí, que é a grande virada, e acho muito legal, e parabenizo por essa iniciativa. Agradecer em especial ao Mauro também, não só pela oportunidade de participar, mas foi a pessoa que realmente acordou meu interesse por esse assunto, que a maioria dos ortopedistas prefere fugir. As infecções associadas aos implantes, as infecções associadas às cirurgias em geral, né? Então, vou compartilhar aqui minha tela. Então, meu nome Daniel Daniache, sou mestre em ortopedia e traumatologia pela Santa Casa de São Paulo, sou médico do corpo clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Então, conforme a programação, vou começar aqui com um caso clínico que segue, infelizmente, acontecendo, ainda não com um desfecho que a gente gostaria, mas é o que nos traz. Então, uma paciente muito jovem,
49 anos, de sexo feminino, mas com múltiplos antecedentes mórbidos. Ela tem artrite reumatoide juvenil, ela foi diagnosticada ainda na fase da adolescência, paciente obesa, com insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca, hipotireoidismo. Recentemente descobrimos ainda uma hérnia de hiato e que apresenta infecções do trato urinário de repetição, algumas sintomáticas, algumas sintomáticas. Ela usa, entre outros remédios, a prednisona, o Arava, que é o imunobiológico, a hidroxicloroquina, que é um remédio que está bastante na moda hoje, e também ela usa anti-inflamatório não hormonal contínuo há muitos anos. É uma paciente que tem muitas dores, é muito difícil abrir mão dessas medicações. Ela tem múltiplas cirurgias ortopédicas, entre elas a artroplastia total do quadril bilateral, foi submetida à artrodese do médio pé bilateral e também a artroplastia total do joelho esquerdo. Em relação agora ao nosso caso, que a gente vai discutir, a história começou com outros colegas em agosto de 2017. Ela foi submetida ao procedimento de artroplastia total do quadril direito não cimentada por um desgaste, uma artrose secundária à artrite reumatoide. E logo depois da cirurgia ela teve um episódio de luxação, evoluiu com mais 2 episódios de luxação, então em 1 mês ela já foi recidivada por instabilidade. Nessa época foram colhidas culturas que vieram todas negativas. Então não foi feito nenhum tratamento adicional. Em fevereiro de 2018, precocemente ela teve uma soltura acetabular. Foram colhidos os exames de sangue dela, eu não tenho todos esses valores por ainda não estar acompanhando o caso, mas os exames de sangue estavam normais, então optou-se por uma revisão acetabular e onde manteve-se a haste. No intraoperatório, a paciente foi diagnosticada pelas culturas intraoperatórias com Staphyloepidermidis e começou a receber tecoplanina, com qual ela fez uso por 6 meses dessa medicação. Aí ela chegou para mim em outubro de 2018, ela teve uma dor súbita após dançar, ela estava relativamente bem, estava dançando num casamento, e aí veio direto ao hospital. Na história dela, ela relatou que ela tinha feito a prótese, então a revisão há 8 meses, ela tinha uma dor que ficava incomodando, foi diagnosticado como uma tendinite, uma dor muscular, porque ela perdeu músculo nas outras cirurgias, e ela apresentava-se com os exames, o PCR normal, VHS aumentado, mas que poderia ser até pela própria artrite reumatoide, sem leucocitose, e com essa imagem onde a gente vê uma soltura, novamente do componente acetabular, e acima ali do componente acetabular, uma cunha de tântalo que também se soltou, E a gente fez a punção, falha minha, não botei aqui, veio com 36 mil leucócitos, com 87% de polimorfonucleares, e, de novo, aquele mesmo Staphyloepidermidis que cresceu multiresistente, que cresceu na cultura. Ela estava aqui com pouca dor, ainda em uso da medicação do imunobiológico, a gente conversou com ela acabou voltando para casa, a gente programou a cirurgia dela, isso foi final de outubro, logo para começo de novembro. Então, a gente fez diagnosticou essa infecção subaguda, já com a cultura determinou qual que era a bactéria, então nós optamos por fazer para ela uma revisão em tempo único. Dessa vez nós tiramos a haste, quando a gente faz essa revisão tem que realmente tirar todo esse material, o Bruno vai conversar melhor sobre isso. Tiramos todo o material, fizemos a troca e introduzimos a antibiótico terapia guiada pela cultura. Então, a paciente evoluiu bem, ela estava totalmente assintomática, deambulando com carga total, apesar de ter muita dor no outro joelho, a perda muscular era bastante evidente, principalmente do músculo glúteo médio, por isso nós usamos essa prótese constrita que nós estamos vendo na radiografia. Mas a paciente seguiu bem, até que, em julho de 2020, ela já com 20 meses de evolução, 1 ano e 8 meses, ela começou com incômodo leve, tanto que ela nem chegou a me procurar de cara, ela estava 30 dias mais ou menos,
passou com a clínica dela, com a reumato dela, colheu os exames, ela deu um PCR de 1,8, que para ela foi interpretado como um PCR normal. E aí, de repente, apareceu essa imagem que a gente está vendo na foto, e ela cobriu com a gase, como ela já era, felizmente, descolada, porque teve problema com todas as outras cirurgias, ela cobriu com a gase inteligentemente para ver se realmente estava coletando alguma secreção, e aí mandou essa foto para mim: doutor, estou com essa secreção desde ontem e tal, foi isso que coletou. Aí eu falei: não, vem para o hospital. A gente fez os exames, PCR de 4,9, que fugia um pouco dos controles dela, que eram sempre de 1,8, 2, um VHS de 100, de novo, faltou aqui, e uma alfa-glicoproteína ácida de 226, já mais alta. E aí fiz os exames de imagem. A gente vê ali na radiografia a prótese firme, nenhuma alteração. Porém, a ressonância magnética mostrou que a gente tinha uma grande coleção que comunicava a articulação à pele, né? A essa fístula. Então, na verdade, essa pequena sujidade no curativo, que não estava sendo valorizada, na verdade, era uma grande coleção que estava prestes a adenar. Diante disso, a gente já diagnosticou, então, uma infecção aguda tardia, por critérios que a gente vai discutir daqui a pouquinho na apresentação. Não fizemos função, partimos direto para a cirurgia, uma paciente que rapidamente pode evoluir para um quadro de septicemia, apesar dos exames inocentes, né? Então, esse foi nosso achado na cirurgia. Na hora que você faz a incisão, já drenagem uma grande quantidade de secreção purulenta, né? E cresceu nas culturas e também na sonicação, uma serrátia, né? Um bacilo gram-negativo, multissensível, bem diferente daquela infecção que a gente tinha tratado ali 1 ano e 8 meses atrás, né? E aí, guiado por culturas, a gente fez o desbridamento e a retenção do implante. Introduzimos aí o tratamento com meropenem e rifampicina. Então, aqui, depois dessa explicação, esse caso segue. Depois a gente, na discussão, posso contar para vocês o que foi acontecendo, mas a gente passa aqui a discutir os tipos de infecção, né? A gente tem, nesse mesmo caso aqui, que é bastante ilustrativo, que a gente pode considerar 2 tipos diferentes de infecção, né? E as infecções, elas são classificadas como tudo na ortopedia para poder a gente discutir, ter um embasamento e discutir os resultados, os tratamentos, enfim, poder pontuar em que ponto estamos para saber como devemos seguir. Então, essas infecções, elas são divididas normalmente pelos tempos dos sintomas, né? E a causa, a gente tenta chegar a partir disso, de algumas características, no que causou essa infecção, como essa infecção chegou ao implante, né, ou à articulação do paciente. As 2 classificações mais conhecidas aqui, eu posso citar Zimmerli e Tsukayama. Você vê que uma é 2003 e uma é 2004, mais ou menos na mesma época, né? O Zimmerli, ele classifica as infecções por precoce e as intermediárias, né, de baixo grau, que as precoces acontecendo até 3 meses, e aí as intermediárias entre 3 e 12 a 24 meses, né? Alguns autores usam esse corte de 12 meses, alguns de 24, mas na verdade não é muito isso o que importa. O que a gente discute é que essas infecções foram infecções que realmente aconteceram na hora da cirurgia, enquanto a precoce é por um vírus, uma virulência maior, que já causa um quadro clínico mais agudo. A intermediária, ela é um quadro mais arrastado, que vai se manifestar ali entre 12 a 24 meses. E a de 24 meses, após 24 meses, que é a infecção tardia, é uma infecção hematogênica, que ela pode dar um quadro agudo ou subagudo, dependendo da virulência da bactéria, né? Tsukayama não é muito diferente, o tempo dos sintomas, né, é que muda. Ele considera a infecção pós-operatória aguda até 4 semanas, e a tardia após 4 semanas, e a infecção hematogênica aguda não tem um período bem definido,
só tem que ser após essas 4 semanas, né? Ele ainda cita um outro tipo de infecção, que é o tipo 4, que são as culturas, aquela prótese que você vai trocar, não diagnosticou a infecção, na hora que você colhe as culturas, você diagnostica que essa prótese estava infectada, né? Nós vamos discutir agora. Então, esse tipo que a gente está discutindo agora, o tipo o agudo tardio, em que tem uma prótese que evoluiu bem, ela evoluiu normalmente e, de repente, ela tem uns sintomas súbitos de infecção, normalmente um quadro rico, com febre, dor, bacteremia, secreção, só que ela tem que acontecer após 3 meses da cirurgia, senão uma infecção aguda. Tá? Conversado tudo isso, nós vamos discutir um pouco a respeito dos métodos diagnósticos, né? Eles sempre começam com a história, o quadro clínico, o exame clínico, que vai fazer a gente suspeitar da infecção, e que aí a gente vai fazer os exames pré-operatórios, se a gente vai precisando de uma revisão, um desbridamento com retenção, que o Dr. Bruno vai discutir mais à frente. E aí a gente vai fazer uma análise do sangue, vai fazer a imagem desse paciente, se tiver sugestivo de infecção, a gente vai fazer uma análise do líquido articular, e aí uma vez já na cirurgia, essa investigação continua para tentar descobrir, enfim, a bactéria que a gente está lidando, com as culturas intraoperatórias e a análise do tecido com anatomia patológica. Tá? Então, a história clínica. A história da dor aguda, né, ela é muito simples, o paciente que vem com dor, febre, fístula, secreção, essa não deixa muita dúvida, aquela prótese que nunca para, já no pós-operatório começa a drenar, não para de drenar, tá? Então, me ative aqui mais os critérios da infecção crônica ou infecção subaguda, que são mais difíceis de identificar, uma história arrastada de dor, um edema na articulação, pacientes que tiveram múltiplos procedimentos, pacientes que têm imunossupressão, então diabetes mellitus, as doenças inflamatórias, pacientes obesos ou desnutridos, obesos desnutridos, pacientes que usam drogas injetáveis, pacientes com condições desfavoráveis da pele, em casos como psoríase e afins, e pacientes que tiveram uma infecção de ferida operatória aguda, que melhorou, mas eles podem voltar a apresentar um quadro lá na frente. Então, o quadro clínico. Dor, febre, né, ou bacteremia, uma hiperemia na região, edema periarticular, saída de secreção, bloqueio articular, descenso ou drenagem persistente pela ferida operatória e a fístula, né? Aqui eu chamo bastante atenção para a fístula, porque como a gente vai ver um pouco mais para frente, ela é um critério diagnóstico para todos os consensos. Tá? Então, nos exames pré-operatórios, quando a gente vai tratar uma infecção, uma suspeita de infecção, uma soltura de prótese que a gente não sabe é infectada, a gente vai pedir exames de sangue, que são os mais fáceis de coletar, vai fazer uma imagem de raio-x, e dependendo do que a gente achar, a gente vai fazer ou não uma análise do líquido sinovial, né? Há autores que já defendem que essa análise seja feita sempre, quando você for trocar uma prótese, já deve fazer logo de cara. Tá? Então, começando pelo laboratório, a gente vai ver aqui os exames mais pedidos, o VHS, o PCR e o dímero D, tá? São os exames dos consensos. O VHS ele não tem valor para infecções agudas e deve ser esperado com um corte acima de 30 para infecções crônicas, com uma sensibilidade de 73%, especificidade de 78%. O PCR para casos agudos maior que 10, para casos crônicos maior que 1, com uma sensibilidade e especificidade em torno de 80%. E o dímero D com corte de 860 mg por decilitro, tanto em casos agudos como crônicos, com uma sensibilidade e especificidade um pouco maior. Tá? Em relação à imagem, o raio-x é o exame mais importante, é o exame que está nos guidelines. Os outros exames, eles não têm tanta previsibilidade, não são tão sensíveis ou específicos, ou são muito caros, então não são pedidos rotineiramente. É claro que como no exame, no caso que a gente viu, infecção nada é muito simples,
Quem fechou o diagnóstico para a gente naquela hora foi a ressonância, né? Mas foi para ver uma coleção aguda, e como eu disse, nos casos agudos não é tão difícil diagnosticar a infecção. Então, no raio-x eu vou mostrar aqui uns exemplos de cada uma das coisas que a gente deve ver. Tá? Aqui é a osteólise focal, você vê uma osteólise grande ao redor da haste femoral. Tá? A gente sempre tem que pensar em infecção. Uma soltura rápida, aqui a gente vê um acetábulo que soltou, a gente sabe que ele soltou porque mudou de posição. O plante que muda de posição está solto. Se tem uma soltura com menos de 5 anos, a gente sempre tem que pensar em infecção. Aqui uma reação periosteal é importante, assim como na osteomielite, a gente vê o periósteo bastante alterado, a cortical bastante alterada. E aqui a fístula óssea, a gente vê aqui muitas alterações nesse raio-x, mas na ponta da haste ali, uma fístula intraóssea, tá? São esses o que a gente deve procurar no raio-x. Tá? Aí a gente passa então para a análise do líquido sinovial. É claro que a gente vai fazer a primeira coisa mais importante, a cultura desse líquido, né? Então a gente vai deixar essas culturas, de forma geral, 5 dias incubado, mas em casos selecionados, a gente pode deixar até 21 dias com aumento da sensibilidade e da especificidade. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é como a gente vai transportar. Tem muitos estudos já provando que se a gente transporta esses líquidos, já coleta e põe eles nas garrafinhas de hemocultura, para aeróbios e anaeróbios, a gente aumenta essa sensibilidade de 50% até 95% em algumas séries e a especificidade de 80% até 100%. Então, são materiais que estão disponíveis na maioria dos hospitais. Eu acho que é só uma questão da gente realmente conversar com os laboratórios, criar a rotina, e a gente vai fazer muito mais diagnóstico, um diagnóstico muito mais claro aí das nossas infecções, tá? A gente vai coletar sempre para bactérias aeróbias e anaeróbias, e no Brasil a gente normalmente já acaba colhendo para os bacilos ácido-álcool resistentes e também para fungos, mas nos guidelines de fora a gente, sempre pensando numa questão de custo, a gente vai fazer isso só para uma punção que deu negativa ou para um paciente que tem grande risco, tá? E é muito importante a gente tentar deixar esse paciente aí pelo menos 2 semanas sem antibióticos para positivar, tá? A gente também vai fazer, além das culturas, uma análise desse líquido sinovial. O que a gente vai fazer? A gente vai contar os leucócitos, né? Para infecções agudas, a gente vai esperar mais de 10 mil leucócitos, para infecções crônicas, mais de 3 mil leucócitos, uma sensibilidade aí de 84%, especificidade de 93%. Tá? Claro que esses números, se você for pesquisar em trabalhos diferentes, vão aparecer diferentes. Eu fiz das grandes meta-análises, tá? A porcentagem de polimorfonucleares, mais de 90% nas infecções agudas e mais de 80% nas infecções crônicas, aí com uma boa sensibilidade e especificidade. A esterase leucocitária, que também é uma fitinha que serve para análise de urina, que é super barata, está disponível nos exames. Você joga ali um pouquinho do líquido na hora que você colheu nessa fita. Se ela der 2 cruzes positivas para leucócitos, porque a esterase leucocitária ela tem uma boa especificidade e sensibilidade. Tá? E também tem outros exames mais caros, como a alfa-defensina, que não está disponível aí no nosso meio, mas pode chegar a 100% de especificidade e sensibilidade. Então, acredito que nos próximos anos ela vai se tornar mais disponível. Também a análise aí da PCR, do líquido sinovial, que tem que ser corrigido, às vezes é difícil de colher, mas corrigido pelo sangue, mas também tem uma boa sensibilidade e especificidade. Então, sempre lembrar de separar uma parte para cultura, se possível dentro das garrafas de hemocultura, e, se possível, se o laboratório da sua instituição tiver, a gente mandar para essa análise. Tá? Já passando, então, aí para a parte cirúrgica, eu não vou falar muito dos tipos de cirurgia, vou deixar isso mais para o Bruno, mas quando a gente está lá dentro da cirurgia, primeiro a gente, claro, vai olhar se tem impulso ou não na articulação, isso é critério para uns consensos, critério maior para alguns consensos, menor para outros consensos, né? E a gente vai fazer uma análise do tecido, né? Então a gente vai enviar esse tecido para anatomia patológica, enviar sempre amostras retiradas com lâmina fria e contar as células por campo de aumento. Se você tiver 5 a 10% de polimorfonucleares, você, em ao menos 5 campos de aumento, você tem uma boa sensibilidade e especificidade para infecção, tá? Vale lembrar que alguns autores defendem que você pode fazer a biópsia por congelação, então se manda esse tecido para o
congela e dá para o patologista na hora, ele te responde na hora se você tem uma chance grande ou não dessa prótese estar infectada. Se você for definir se você vai tratar em tempo único ou 2 tempos, como o Bruno vai falar mais para frente, isso pode ser uma informação importante para você. E é claro que a gente vai fazer também a cultura, né? Então você deve coletar ao menos 5 amostras de tecido, evitar também o bisturi elétrico, tirar essas amostras ali com lâmina fria. Você tem uma sensibilidade, você não deve colher suave, sempre cultura de tecido, e você deve identificar essas amostras, da onde você colheu. Isso vai ajudar lá no laboratório também. Você tem uma sensibilidade aí que varia 60% a 80%, uma especificidade de 90% aí para fechar seu diagnóstico com essas amostras de cultura, tá? Eu vou discutir aqui um exame aí, a sonicação, que é um método para aumentar a sensibilidade das culturas, né? A gente sabe que você, às vezes, escolhendo as culturas, você pode não escolher o melhor tecido. Então, o que essa sonicação consiste? Você vai pegar esse implante que você retirou, botar num caldo de Ringer, vai passar por dois processos bem simples, que é a vortexização, que dura 30 segundos, são 2 aparelhos baratos, depois a sonicação, que é um tipo de um ultrassom, que ele vai quebrar o biofilme dos implantes, tá? E você aumenta com isso a positivação, aumenta a sua sensibilidade de uma forma muito importante, sem perder grande parte da sua especificidade, né? Aqui um trabalho do Trampus, que é um autor aí, para quem lê infecção, já com certeza conhece o nome dele, né, onde ele aumentou 61% para 79% a sua sensibilidade, e esse aumento da sensibilidade se mantém mesmo com o uso de antibióticos. O Dr. Mauro e a doutora Tayana, que vai falar daqui a pouco, eles conduziram um trabalho muito legal na Santa Casa de São Paulo, e a gente teve também um aumento da sensibilidade, porém a gente teve uma perda um pouco maior da especificidade aí, de acordo com os critérios. Eu não vou entrar em todos aí, mas esse trabalho vai ser publicado em breve, saiu como um pôster lá no ECMID, no Congresso Europeu, mas também vai ser publicado em breve, todo mundo vai estar disponível, tá? Então, passar aqui um pouco pelos consensos, para que servem os consensos? Para a gente tentar ajudar a diagnosticar nossas infecções, tá? Então, todos eles aqui, que é o Consenso Internacional do Parvise de 2013, o da Musculoskeletal Infection Society de 2011 e da Infectious Society Disease of Americas, onde todos eles falam que se você tiver uma fístula cutânea que se comunica com o implante, você está infectado. Se você tiver 2 culturas de tecido da sua infecção, ele está infectado. E aí os critérios, e alguns deles têm critérios menores, né, que são baseados no que a gente já discutiu, de PCR e VHS elevados, elevada a contagem de células brancas no líquido sinovial, elevada a contagem de polimorfonucleares, isolamento de micro-organismo em uma amostra só, uso na articulação e análise histológica positiva para a infecção, tá? Eu passei rapidamente por esses consensos, porque em 2018 o Parvise reuniu todo mundo de novo e fez um consenso aí mais robusto. Ele teve uma sensibilidade maior que o próprio consenso prévio de 2013 e que o consenso da Musculoskeletal Society of Infection, que é de 79,3, ele tem uma especificidade igual. Ele faz aqui uma calculadora, né? Ele manteve os critérios maiores de 2 culturas positivas, com o mesmo organismo fecha um diagnóstico, a fístula fecha o diagnóstico, só que aí ele deu scores de pontuação diferente para cada exame, né? Então, a elevação, por exemplo, do PCR dá 2 pontos, a elevação do VHS dá 1 ponto só, a esterilose leucostária dá 3 pontos, a alfa-defensina dá 3 pontos, você vai somar esses pontos. Se tiver mais que 6 pontos, pré-operatoriamente você já considera infectado. Se tiver de 2 a 5 pontos, você considera possivelmente infectado. E se tiver 0 e 1 ponto, não deve estar infectado. E aí depois você soma esse score com o seu score intraoperatório, né? Se tiver histologia positiva, dá 3 pontos,
usa 3 pontos, e uma cultura só positiva dá 2 pontos. Mesma forma, aí menor que 3 não está infectado, maior que 6 está infectado, e de 4 a 5 é inconclusivo. Tá bom? Tivemos que falar rápido aí para não ficar muito cansativo, espero que tenha sido elucidativo, e vamos seguir. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, obrigado pelas explanações. O caso é bastante interessante, os métodos diagnósticos foram muito bem esclarecidos. Nós vamos seguir agora com a apresentação do Dr. Bruno Rodelli para discutir os métodos terapêuticos cirúrgicos. Bruno, é com você. Bom, boa noite. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Pronto. Muito bom. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite ao professor Fernando Baldi, professor Mauro Salles, que foi meu professor na faculdade também, que tem um grande respeito. É uma honra estar aqui, podendo estar participando desse evento. Então, o tema que me coube foi o tratamento cirúrgico da infecção aguda tardia, mais especificamente a discussão entre DERA ou revisão entre 1 ou 2 tempos. Antes de falar especificamente da indicação entre essas opções cirúrgicas, vamos rever alguns conceitos específicos desses tratamentos. Então, o DERA, na verdade, é um acrônimo para desbridamento antibiótico e retenção do implante. Então, nesse procedimento é feita uma limpeza cirúrgica, um debridamento cirúrgico de forma minuciosa, a antibiótico terapia de forma adequada, conforme orientado pelo infectologista, e a retenção do implante. Existe um pouco de confusão em relação a esse termo de retenção do implante. Eu gostaria de explicar isso um pouco melhor, até para a gente entender quando a gente procurar isso na literatura. Então, a prótese ela é formada por vários componentes, e a retenção do implante, que é comum a todo tipo de limpeza tipo DER, são os implantes que estão fixos ao osso, né? Então, nesse caso que eu mostrei para vocês, é uma prótese não cimentada, seria a taça acetabular, ou metal back, aqui em cima, e a haste femoral. Os componentes modulares, que são esses que não estão fixos ao osso, eles podem ser trocados só pela retirada e colocada, eles podem ou não ser trocados durante o procedimento cirúrgico, isso por N motivos, preferência do cirurgião, não disponibilidade desse implante no momento da cirurgia, ou por questão logística do hospital, ou porque às vezes a prótese foi descontinuada e não tem a cabeça específica ou insert que encaixa, mas nós iremos ver para frente que isso é um fator associado ao sucesso ou não. Então, guardem essa informação. Aqui é só uma imagem clínica para ilustrar. Então, aqui é uma prótese não cimentada com insert de cerâmica, no qual foi trocado apenas o insert de cerâmica após o debridamento, e aqui o componente cefálico também, qual foi apenas trocado o componente cefálico e mantido a haste femoral. Já a revisão com troca do componente em um tempo cirúrgico, é uma cirurgia mais invasiva, além da limpeza e debridamento minucioso, você faz a retirada de todo material protético e materiais associados que podem formar biofilme. Então, cabos de cerclagem, de aço, placas, parafusos devem ser retirados todos, e no mesmo tempo cirúrgico é feita a implantação da prótese definitiva, como os senhores podem ver no quadril direito. Essa aqui era uma infecção crônica tardia, não especificamente aqui, mas só para ilustrar a troca em um tempo desse material. A revisão, já com troca dos componentes em 2 tempos cirúrgicos, ela segue o mesmo conceito de retirada do material, só que você não vai fazer a implantação dessa haste, dessa prótese definitiva no mesmo tempo cirúrgico. Você vai fechar o paciente, você vai tratar ele clinicamente, tem vários protocolos que podem ser seguidos nesse meio tempo, e quando acredita que a infecção está controlada, esse paciente é submetido a um novo procedimento cirúrgico, e aí sim a prótese definitiva é implantada. Esse período intermediário, no qual o paciente fica sem prótese, ele pode ficar sem nenhuma prótese, ou seja, em Gilderston provisório, ou com espaçador de cimento, que é o mais indicado atualmente, porque a literatura mostra uma taxa de sucesso muito maior quando é usado o espaçador de cimento com antibiótico. Existem várias fórmulas de você fazer esse espaçador, existem espaçadores pré-fabricados que você consegue colocar direto, ou esses manufaturados,
que é o que normalmente a gente usa lá no IoT, porque eles são mais baratos. Você pode confeccionar ele com fio de Kircher, conforme feito aqui, e com resultado muito bom também. Em relação à indicação desses procedimentos cirúrgicos, em relação ao tipo de infecção, como foi classificado previamente pelo Dr. Daniel, a maioria dos guidelines indicam para as infecções agudas, sejam elas precoces ou tardias, né, hematogênicas, o DER, o debridamento antibiótico e retenção do implante, desde que esse implante esteja fixo, obviamente, e que a evolução dos sintomas tenha menos de 3 semanas, pela questão da formação e maturação do biofilme, como os senhores já sabem. As infecções crônicas tardias, pela mesma questão do biofilme, é necessária a retirada de todos os componentes e pode ser feita a troca em 1 ou 2 tempos cirúrgicos. Falando agora especificamente da infecção aguda tardia ou hematogênica, obviamente o DER apresenta vantagens por ser uma cirurgia menos invasiva. Você não tem aquele dano ósseo de retirar um implante que está fixo. Isso permite a reabilitação precoce do paciente e, sem dúvida, tem um custo muito menor para o sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado. Bom, então por que a gente não faz DER para todo mundo? A taxa de falha nesse tratamento, diferente da infecção aguda precoce, ela varia bastante na literatura, atingindo alguns índices que não são aceitáveis, né? Então, vocês podem ver que elas variam aí em volta de 30% a 80% de falha. E já foi provado na literatura que um procedimento de DER que falhou, ele tem um impacto na taxa de sucesso de cirurgias subsequentes, ou seja, você tem um paciente que infectou, você fez um DER e falhou, a chance de você fazer uma revisão em 1, 2 tempos na subsequência é menor. Portanto, a dúvida é, será que tem alguns pacientes que seriam candidatos à revisão com troca dos componentes, seja em 1 ou 2 tempos? E, na verdade, o pulo do gato é você conseguir pesar na balança essas vantagens de uma cirurgia menos invasiva e mais preservadora do estoque ósseo do paciente em relação ao perfil do paciente e o risco dele desenvolver um não sucesso do tratamento. Dessa forma, a literatura foi atrás e houve alguns estudos que pesquisaram esses fatores de risco. São inúmeros fatores, então, desde fatores sistêmicos, como desnutrição, comorbidades que podem levar à imunossupressão, como doença renal crônica, hepatopatia, diabetes, DPOC e doenças reumatológicas, como foi o caso apresentado pelo Dr. Daniel, e idade avançada também foi descrito como fator de insucesso. Fatores locais, obviamente, influenciam, então, cobertura de partes moles, a vascularização dos tecidos, o tipo de implante que foi utilizado, o micro-organismo, ou seja, qual patógeno está causando aquela infecção, já é bem definido na literatura que o Staphylococcus aureus tem um prognóstico ruim nesses casos de DER. Alguns trabalhos apontam o enterococos como possível também a evolução negativa e, obviamente, germes multiresistentes são sempre uma preocupação maior nesses casos. A intensidade na manifestação clínica também é importante ser avaliada, ela pode ser avaliada laboratorialmente através da proteína C reativa ou através de sintomas clínicos, como o paciente que está em sepse ou não. Em relação ao tempo de evolução, então, o DER está indicado para pacientes com tempo de evolução menor de 3 semanas, mas, obviamente, quanto mais rápido for feito esse procedimento, maior a chance de sucesso. E o limite, o threshold, que foi definido pelos trabalhos, variam entre 7 e 10 dias, tá? Com melhores resultados. E, obviamente, a técnica cirúrgica, então uma limpeza e um debridamento minucioso e aquilo que foi comentado anteriormente em relação à troca dos componentes modulares. Isso principalmente por 2 motivos. Primeiro, que muitas vezes esses componentes modulares, eles estão relacionados a um inólogo bacteriano maior. O polietileno, por exemplo, por ser mais rugoso do que os outros metais, ele acaba tendo uma aderência maior e uma formação bacteriana de biofilme mais significativa. E, além disso, quando você tira esses implantes modulares, você tem um acesso muito melhor e você consegue fazer a limpeza de uma forma mais efetiva. Dessa forma, alguns trabalhos foram produzidos na literatura com o objetivo de organizar todos esses fatores de risco em scores ou classificações que poderiam nos auxiliar. Em 2002,
foi publicado esse artigo pelo Macpherson, onde ele dividiu o paciente em algumas categorias, e o mais utilizado, o mais visto em artigos, na verdade, é a classificação em relação a essa questão sistêmica do paciente de imunossupressão e comorbidades. Então, ele divide o paciente em A, B e C, sendo que o paciente A, um paciente que não tem nenhum daqueles fatores de risco que ele determinou, o paciente tipo B, ele tem 1 ou 2 fatores de risco, e o tipo C tem mais de 2 fatores ou alguma desses fatores de imunossupressão. E como os senhores podem ver nessa curva de sobrevida, pacientes tipo A, em vermelho em cima, tem uma evolução boa, com uma taxa de sucesso alta, pacientes tipo B um pouco menores, pacientes tipo C já tem um prognóstico bem mais complicado. De qualquer forma, houve algumas críticas em relação aos fatores que foram escolhidos para classificar esses pacientes e algumas outras questões, e em 2018 foi publicado esse artigo, que é uma coorte retrospectiva, multicêntrica, com um N significativo desses pacientes, nos quais foram avaliados os fatores de risco e a força de associação que cada um desses fatores de risco tinha com um desfecho de insucesso. E a partir daí, os que tinham maior força de associação foram escolhidos para formar o score CRIME 80, que os senhores podem ver aqui. Então, o C, na verdade, também é um acrônimo, né? O C é de DPOC, né? Está em inglês, por isso que no slide está ao contrário. A proteína C reativa, o R de artrite reumatoide, o I de indicação da prótese. Então, sabe-se que pacientes que tiveram a prótese realizada por fratura têm um prognóstico pior. O M é de sexo masculino, o E de exchange, ou troca dos componentes modulares, como já foi falado aqui, e 80 anos foi determinado como o limite de risco aí, com taxa de insucesso. E a partir daí, os senhores podem ver o gráfico à esquerda, tem a porcentagem de chance de falha no tratamento desses pacientes. No trabalho foi determinado que uma chance de 50%, até 50% seria aceitável para realizar o DER, e a partir daí, em relação ao risco-benefício, valeria a pena partir diretamente para a cirurgia de revisão, seja ela em 1 ou 2 tempos. Então, como vocês podem ver, a partir de 3 ou mais, o risco já fica não aceitável, e aí a revisão com a retirada de todos os componentes fica mais aceitável. No ano seguinte foi publicado um novo artigo com um N um pouco maior, que corroborou os achados do CRIME 80 e ainda acrescentaram aquela questão do Staphylococcus aureus, que já foi discutido. Então, os pacientes que tiveram infecção por Staphylococcus aureus tiveram uma evolução pior, principalmente aqueles que têm associado resistência à rifampicina, que é um antibiótico extremamente utilizado, principalmente para a questão do biofilme. Imagino que a Tayana deva comentar isso mais para frente. A partir daí, foi organizado um algoritmo no qual pode auxiliar na decisão, então baseado nesses critérios do CRIME 80, menor ou maior igual a 3, e na presença ou não do Staphylococcus aureus e a sua suscetibilidade ou não à rifampicina, e a partir daí eles sugerem fazer o DER, considerar tirar o implante ou retirar o implante em casos que o risco de falha são muito grandes. Obviamente, todos esses critérios ajudam a gente a criar uma certa linha de raciocínio, um algoritmo, mas uma coisa que é muito importante, isso é fundamental para o ortopedista, é avaliar a questão biomecânica e o dano que eventualmente pode ser ocasionado pela retirada de um implante fixo. Quem já tirou um implante fixo sabe que não é fácil e muitas vezes você sai com um dano maior do previsto. Então, obviamente que casos em que você tem hastes metafisárias ou curtas, você fica mais tranquilo de eventualmente retirar um implante fixo. Casos que você tem hastes de fixação distal, endoprótese ou casos mais complicados, obviamente aquilo te desanima um pouco mais. Isso tem que ser levado em consideração em conjunto nessa balança final. Eu não quis entrar muito em detalhe da revisão em 1 ou 2 tempos, eu quis mais focar nessa parte de manutenção do implante ou retirada, porque isso seria uma outra aula, só discutir revisão em 1 ou 2 tempos. A gente tem várias opiniões e várias condutas em cima disso, mas de forma geral, as contraindicações relativas para a revisão em 1 tempo seriam bactérias multiresistentes, ou quando você não conhece aquela bactéria, você faz a punção veio negativa, necessidade de enxerto ósseo, fístula ativa ou imunossupressão. Mas, fazendo adendo, existem trabalhos, inclusive, trabalhos aqui do nosso meio, que mostram que mesmo em casos com fístula ativa, com necessidade de enxerto ósseo, com bons resultados em 1 tempo. Isso é uma discussão para frente.
Em resumo, então, a DER ela é indicada para a maioria dos casos de infecção tardia aguda, desde que o tempo de evolução dos sintomas seja menor do que 3 semanas, preferivelmente menor do que 7 a 10 dias. O implante, obviamente, tem que estar fixo. O CRIME-80 score tem que ser menor que 3 e a infecção não seja por o Staphylococcus aureus, principalmente se for associado à resistência à rifampicina. E, de novo, aqui a lembrança para nunca esquecer da parte biomecânica e avaliar o impacto da retirada desse implante na vida do paciente. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Excelente, espetacular, apresentação concisa, direta. Eu vou deixar só uma imagem rápida. O artigo que você apresentou do CRIME-80, fomos nós que publicamos, nós estamos lá na publicação, mas foi uma discussão enorme entre o grupo. Primeiro porque esse nome é horrível, né? CRIME-80 é um nome estranho para a gente usar como um score, mas não conseguimos um outro nome melhor. De qualquer forma, o que é importante a gente colocar é que o que puxa a balança, de verdade, é o status grande de imunodeficiência do doente, como a artrite reumatoide, por exemplo, ou as próteses nos pacientes idosos associadas às fraturas ou às grandes perdas no trauma. Mas é muito importante, como você mesmo colocou, olha, eu crio minha própria análise baseado nesse score para poder trabalhar no dia a dia e olhar a biomecânica e a melhor relação custo-benefício. Muito obrigado, Bruno, é espetacular a forma como que você colocou. Nós vamos passar agora direto para a Tayana. Então, a Tayana Ribeiro Cunha é infectologista do grupo de infecção musculoesquelética da Santa Casa, e a Tayana vai falar sobre terapia antibiótica nas artroplastias. Quanto menos, melhor, né, Thay? Vamos lá. Obrigado, Thay. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, professor Fernando, Mauro, que me ensina todos os dias essa árdua tarefa de trabalhar com infecção osteoarticular, né, e trabalhar com o cirurgião e a gente entender o lado deles e tentar fazer, né, com que eles entendam o nosso lado também. Então, obrigada pelo convite. Então, eu fiquei hoje com a tarefa deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, hoje eu fiquei com a tarefa de falar sobre a terapia antibiótica nas artroplastias infectadas, quanto menos é mais. Então, a princípio, eu vou começar só fazendo um panorama, né, das infecções relacionadas às próteses articulares e falando que o tratamento muitas vezes é desafiador, já que essas infecções elas têm na sua fisiopatogenia a formação de biofilme, com a formação de uma matriz extracelular, que conforme o biofilme vai ficando mais maduro, essa matriz também fica mais espessa, e a matriz espessa, associada a camadas de bactérias, funciona como uma barreira física, tanto contra a ação do próprio sistema imunológico do hospedeiro, quanto a ação dos antimicrobianos. Além disso, dentro do biofilme tem uma grande capacidade de indução de resistência bacteriana por diversos mecanismos. Dentre eles, a concentração subterapêutica das doses usuais de antibiótico. Então, a gente sabe que em diversos casos a gente precisa fazer uma dose maior dos antimicrobianos para que a gente tenha uma ação efetiva contra as bactérias no interior do biofilme, né, as bactérias sésseis, e que quando esse antibiótico chega em dose subterapêutica, isso pode induzir a expressão de genes de resistência. Além disso, dentro do biofilme pode ter um aumento da expressão de bombas de efluxo e a comunicação intercelular, a proximidade das bactérias dentro do biofilme e o mecanismo de quorum sensing, que é essa comunicação entre as bactérias, possibilita que as bactérias façam transferência de genes, dentre eles genes que possuem mecanismos de resistência contra os antimicrobianos. Outro mecanismo do biofilme que dificulta ainda mais o tratamento antimicrobiano é a presença de algumas variantes de pequenas colônias e de bactérias em formas quiescentes, digamos assim, com uma atividade metabólica bem reduzida, o que também dificulta a ação de diversos antimicrobianos que precisam de uma replicação celular para que eles tenham uma ação ótima.
Então, durante muitos anos, né, tinha um conhecimento de que por conta disso, por conta da formação do biofilme, precisava de um tratamento muito prolongado e que grande parte desse tratamento também fosse com antibiótico terapia endovenosa. Então, aqui eu trouxe um esquema que é de um artigo de revisão bem conhecido da Tandy Patel, publicado em 2014, que ele coloca vários esquemas em relação a paciente que faz desbridamento com retenção do implante, ou troca em um tempo, troca em 2 tempos e até a remoção completa do implante. Em todos eles, ele coloca que o ideal seria fazer em torno de 2 a 6 semanas de antibiótico endovenoso guiado pelo patógeno isolado. Isso se você tiver associação da rifampicina junto, porém, em casos que você não consegue associar a rifampicina, esse tempo de tratamento endovenoso aumentaria ainda para 4 a 6 semanas. Então, isso, por esse artigo de revisão, que é baseado no Guidelines da IGSA, que é de 2013, eles pressupõem que o tratamento endovenoso inicial é bem prolongado. E ainda assim, depois desse tratamento endovenoso inicial, o paciente ainda seguiria por 3 a 6 meses de antibiótico terapia via oral. Então, para quadril, eles recomendam um tempo total de tratamento de 3 meses e para joelho, um tempo total de 6 meses. Então, um tempo bem prolongado. No consenso que o Daniel apresentou, né, o International Consensus Meeting de 2018, que foi feito se reunido e elaborado lá na Filadélfia, eles trouxeram essa questão e diversas perguntas foram incluídas nesse consenso justamente para tentar reduzir a quantidade de antibiótico usada. Então, eles propõem até um tempo mais curto de terapia antimicrobiana endovenosa, em torno de 10 a 14 dias, e depois que feito o switch para via oral, poderia se estender por 4 a 6 semanas. Já outras questões colocam que se você quiser fazer um tempo mais prolongado, que para considerar uma terapia no total de tratamento em torno de 12 semanas. Então, essas perguntas foram respondidas com base em vários artigos que foram sendo publicados, né, durante esse período, e eu trouxe alguns artigos aqui para vocês. Então, esse artigo aqui é de 2010, é o mais antigo deles, que eu vou apresentar. É um estudo unicêntrico, observacional, que foi feito em Gênova de forma prospectiva. Incluiu 144 pacientes com infecção de prótese articular, tanto de quadril quanto de joelho. E foram divididos em 2 grupos, um que recebeu 6 semanas de tratamento e outro que recebeu 12 semanas de tratamento. E o desfecho primário era a avaliação de cura num segmento que tinha que ter no mínimo 24 meses. E o que eles tiveram? Uma taxa de cura em torno de 80%, e essa cura foi considerada uma resposta clínica e microbiológica, então o paciente não teve nenhum sintoma a mais, não apresentou nenhum sintoma que sugerisse uma recorrência da infecção. E o que foi interessante nesse estudo é que essa taxa de cura não teve relação com o tempo de antibiótico endovenoso usado nesse período total de tratamento. Então, dentro desses 2 subgrupos, tiveram pacientes que usaram 8 dias, no máximo 8 dias de tratamento endovenoso, de 8 a 21 dias de tratamento endovenoso e mais de 21 dias de tratamento endovenoso. E essa taxa de cura não teve relação com o tempo de tratamento endovenoso. Então, isso também já foi um achado bem importante desse estudo. Além disso, o estudo não mostrou que tratar 6 semanas é inferior do que tratar 12 semanas. Então, aí já mostrou que a gente pode começar a tentar reduzir o tempo total de tratamento desses pacientes com infecção de prótese articular. O que trouxe de questionamento e para a gente prestar atenção é que nesse grupo de 6 semanas de tratamento, 51% deles apresentaram remoção da prótese na revisão cirúrgica. Então, será que foi só o tempo de tratamento com antibiótico sistêmico que foi levado em consideração aqui, ou, na verdade, teve um viés que foi o procedimento cirúrgico que
na metade dos pacientes desse grupo de 6 semanas tiveram a prótese removida. Então, esse é um questionamento bem importante. Ainda nesse estudo, aqui ele fez uma análise unimultivariada, e nessa análise multivariável, nenhuma variável ela teve uma importância isolada em relação à taxa de cura da infecção de prótese articular. O que a gente vê de interessante é que a retenção, né, o debridamento com retenção do implante, parece ter uma tendência a uma menor taxa de cura nessas taxas de infecção, que foi o que o Bruno falou agora, anteriormente. Esse outro estudo de 2019 é um estudo que foi feito em um centro só, prospectivo, e que foi randomizado. Também um grupo que recebeu 4 semanas de tratamento e um grupo que recebeu 6 semanas de tratamento. Aqui ele incluiu não só artroplastias infectadas, incluiu também hastes intramedulares e placas. Então, foi incluído todo tipo de síntese ortopédica. E nesse estudo, todas as sínteses, quando foram revisadas, foram tiradas. Então, teve remoção dos implantes em todos os pacientes incluídos. Então, foram 123 implantes retirados. O paciente, no início, recebeu uma antibiótico terapia endovenosa empírica e que depois foi trocado em algum momento. Ele não fala quando, não tinha um ponto de corte exato para a troca de endovenoso para via oral. E o desfecho primário também foi cura da infecção, tanto por critérios clínicos quanto microbiológicos. E o segmento foi em média de 2,2 anos. Então, o que esse estudo achou? Que esse grupo de pacientes tiveram uma taxa de cura de 98% e que, no total dos pacientes incluídos, 7 pacientes apenas tiveram recorrência clínica. Então, 4 no grupo do tratamento de 4 semanas e 3 no grupo de tratamento de 6 semanas. Então, o que mostrou que não teve diferença entre os grupos. Então, tratar com 4 semanas não foi inferior do que tratar a 6. Mas lembrando, todos os pacientes tiveram a síntese removida nesse procedimento cirúrgico. Esse é um outro estudo realizado em 2017, mais recente, multicêntrico, retrospectivo, em que avaliou 87 infecções de prótese articular tratada com D+R, debridamento com retenção do implante. Todos esses pacientes, eles tinham sintomas agudos, então era uma infecção articular, né, de prótese articular aguda. E também foram colocados em 2 grupos, de tratamento de 6 semanas e de 12 semanas. E o que mostrou de resultado importante é que desses pacientes, 13,8% isolaram Staphylo aureus MRSA, e esse isolamento de Staphylo aureus teve relação direta com a taxa de cura. Então, pacientes que tiveram aureus MRSA isolado tiveram uma menor taxa de cura, com significância estatística. Entre a duração do tempo de tratamento, em pacientes que receberam 6 semanas ou 12 semanas, não teve diferença entre os grupos, com P não significante estatisticamente. Esse é um outro estudo, um ensaio clínico, na verdade, né? O primeiro ensaio clínico de todos os estudos que eu já mostrei até agora. Então, ensaio clínico randomizado, multicêntrico, publicado em 2016, e que avaliou uma infecção de prótese articular precoce aguda ou hematogênica, ou seja, o paciente tinha menos de 3 semanas de sintoma. Poderia ser uma hematogênica, né, uma prótese com mais de 2 anos de colocação de prótese, mas com sintomas agudos. Todos esses pacientes tinham infecção por Staphylo aureus e todos eles fizeram como primeira cirurgia desbridamento com retenção do implante. Acontece que o tratamento que foi estipulado para esses pacientes foi com rifampicina e levofloxacina. Então, o que a gente sabe, o melhor antibiótico que a gente tem hoje em dia, que penetra bem em biofilme, que tem melhor ação para as infecções relacionadas a biofilme, é a rifampicina. E as quinolonas também, a gente sabe que tem uma boa ação nessas infecções relacionadas a biofilme. Então, na infecção por aureus, ele recebeu o melhor tratamento
disponibilizado, né, o melhor tratamento que a gente tem para Staphylo aureus multi-S. E aí foi feito 2 grupos, né, 2 grupos randomizados, um que recebeu o tratamento por 8 semanas e outro que recebeu o tratamento prolongado, que é o que era recomendado na literatura previamente, em torno de 3 a 6 semanas, a depender da topografia da prótese. Então, para artroplastias de quadril, tratou no total de 3 meses, e para de joelho, artroplastias de joelho, 6 meses. Então, esse foi o grupo com tratamento longo e esse o grupo com tratamento curto. E o desfecho primário foi a cura. O que esse artigo mostrou? Que não houve diferença entre os grupos, então não foi inferior tratar 8 semanas nesses pacientes que tinham infecção por áureos e que foi feito debridamento com retenção do implante. Então, tudo que a gente sempre soube, né, que o áureos com D+R poderia ter uma taxa de cura menor, esse estudo mostrou que aparentemente não, que não houve diferença estatística entre a taxa de cura do grupo que fez o tratamento curto de 8 semanas ou em relação ao grupo que fez um tratamento longo de 3 a 6 meses. A única diferença entre os 2 grupos que teve é que no grupo de tratamento longo tinha uma taxa de flora polimicrobiana maior do que no tratamento curto. Então, em relação apesar da gente saber que infecções por Staphylo aureus, quando o manejo cirúrgico optado foi D+R, né, debridamento com retenção do implante, pode ter uma taxa de cura menor, esses estudos, eles mostram que talvez dê para encurtar, de fato, o tempo de tratamento e não seja necessário 3 a 6 meses de tratamento, que era o que a gente fazia anteriormente. Em relação aos antibióticos endovenosos e antibióticos via oral, esse estudo foi extremamente importante, foi publicado ano passado pelo New England em 2019, então é um estudo multicêntrico realizado em 26 centros no Reino Unido e que avaliou exatamente isso. Então, a resposta nas infecções osteoarticulares, não só prótese, não só infecção de prótese, quando foi feito o tratamento por via oral e endovenoso. Os 2 grupos receberam um total de 6 semanas de terapia, e um só recebeu terapia via oral, o outro endovenosa. E os pacientes foram randomizados. O desfecho primário foi falha no tratamento dentro de 1 ano, e a falha ele definiu como a clínica a presença de pus, né, na região, ou deiscência da ferida com saída de pus, e fístula microbiológico, se foi necessário uma segunda cirurgia com identificação de patógeno em 2 ou mais culturas, e a histologia com inflamação, presença de inflamação ou patógeno no histopatológico. E o desfecho secundário foi complicações outras, né, inerentes ao uso do antibiótico. Então, complicação de catéter, paciente que evoluiu com diarreia ou infecção por Clostridium e eventos adversos ao uso dos antimicrobianos, tanto antimicrobiano administrado por via oral quanto endovenoso. Foram incluídos, então, 1.054 pacientes, 527 em cada grupo. Depois tiveram perdas, né, no segmento e ficaram 1.015 pacientes. E o que a gente consegue ver aqui nesses resultados? É um estudo de não inferioridade, né? Então, pacientes que foram incluídos no grupo que recebeu antibiótico via oral, em comparação com o grupo que recebeu antibiótico endovenoso, não teve diferença estatística na falha do tratamento antimicrobiano. Então, o antibiótico via oral, durante 6 semanas, que foi o que foi feito nesse estudo, não foi inferior em relação ao antibiótico à terapêutica endovenosa. Então, com toda essa literatura que está sendo publicado direto, sempre sai algum artigo novo em relação a isso. Tinha vários outros artigos que não deu para incluir na aula, mas vários artigos mostram que menos tratamento, menos tempo de tratamento é possível e é viável. E essa troca de
terapêutica endovenosa para via oral também é possível e pode ser feita mais precoce do que a gente costumava fazer anteriormente, do que era recomendado anteriormente. Apenas temos que levar em consideração algumas questões. Então, a gente tem que conhecer, né, o patógeno envolvido na infecção, e para isso é extremamente importante, o Daniel falou na aula, a gente aumentar a nossa possibilidade de identificação microbiológica, porque a identificação microbiológica, ela está totalmente relacionada à cura da infecção, né, ao sucesso do tratamento. Então, fazer punção articular pré-cirúrgico é extremamente importante para a gente já conseguir programar a terapêutica que vai ser realizada no pós-cirúrgico, aumentar as possibilidades de diagnóstico com cultura de tecido, coletar mais amostra de cultura de tecido também é importante, e a técnica de sonicação, que também é associada às outras metodologias, incrementa o diagnóstico de infecção de prótese articular. Então, a identificação microbiana é extremamente importante para a gente conseguir um desfecho favorável na cura dessas infecções. Possibilidades terapêuticas. Importante nesse contexto, muitas vezes a gente identifica paciente internado, por exemplo, a paciente do caso que o Daniel apresentou, uma paciente que já passou por outros procedimentos cirúrgicos, já fez uso de antibiótico terapia prolongado. Então, até que nessa última cirurgia veio uma serratia multi-S, né? Não sei como, né? Porque a chance dela ter uma infecção por uma bactéria multi-R era muito grande, e as possibilidades terapêuticas vão ficando cada vez mais limitadas. Além disso, além da resistência bacteriana, que muitas vezes é a nossa realidade no paciente que já foi submetido a diversos procedimentos cirúrgicos, já tem internação prolongada, a gente também tem uma dificuldade em relação ao que o nosso paciente do SUS consegue ou não pegar no SUS, ou o custo das medicações e a disponibilidade também. Eu falei aqui, o Rudelli também citou que a rifampicina é a melhor medicação para tratar infecções relacionadas a biofilme, mas os pacientes atualmente estão com uma enorme dificuldade de achar a rifampicina no mercado. Então, essas dificuldades no tratamento também são inerentes no nosso dia a dia. E o paciente tem que ser aderente, né? Então, também não adianta a gente fazer a troca da terapêutica endovenosa para via oral precoce e o paciente não vai aderir, ou não consegue tomar medicação, ou não tem um apoio familiar, um suporte familiar adequado e vai acabar abandonando o tratamento terapêutico, né, via oral. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E, lógico, hoje em dia também temos várias outras alternativas que, associada à terapia antimicrobiana sistêmica, auxilia na cura da infecção de prótese articular, né? Então, além do antibiótico local, que pode ser colocado em forma de cimento, como o Rodelli colocou, temos outras modalidades mais modernas que fica para uma próxima aula, senão a gente ia estender muito. Mas a terapia antimicrobiana sistêmica, com curto tempo, é possível, é viável, a gente só tem que levar em consideração algumas questões do indivíduo e do patógeno. É isso, obrigada. Muito obrigado, Tayana. Senhores, o fato é muito claro do ponto de vista científico. Há 10 anos atrás, que nós sabíamos de terapia antimicrobiana em biofilme, especificamente terapia antimicrobiana no parênquima ósseo, é muito diferente do que nós sabemos hoje. Mas o fundamental dessa história, do ponto de vista científico, nós conhecemos o caminho dos micro-organismos para produzir uma infecção aguda e crônica no parênquima ósseo. Então, hoje em dia, nós não trabalhamos mais com o conceito de osteomielite aguda ou crônica por tempo, 2 semanas, 3 semanas, absolutamente não. Nós conhecemos o caminho molecular, o caminho celular, por exemplo, do Staphylococcus aureus, de uma forma planctônica, fora do ambiente intraosteoclástico e logo depois entrando dentro da célula osteoclástica, se localizando em redes de canalículos intraosteoclásticos e a partir daí perpetuando, formando biofilme no parênquima ósseo, diminuindo o metabolismo. Então, o que nós sabemos para ajudar todos os senhores no manejo, na condução do tratamento das infecções osteoarticulares é muito diferente hoje em dia. Então, tudo isso faz uma diferença muito grande. A Tayana colocou de uma maneira muito bacana, muito clara, muito feliz,
em que é importante a gente pensar na diminuição cada vez maior da terapia antibiótica endovenosa e também na terapia antibiótica oral no tratamento e caracterizar a cura desse paciente da mesma forma. Dito isso, nós vamos fechar essa última apresentação na forma de discussão de o que nós temos de verdade para discutir de mais modernos, tirando um pouco do foco da terapia antibiótica endovenosa e via oral. Então, por isso, o Marco Aurélio Neves vai brindar a gente na experiência dele do tratamento local nas artroplastias infectadas, principalmente utilizando as novas modalidades de cerâmica. Marco, muito obrigado. E logo depois, não saiam daí. Fiquem todos. Olhem para mim. Fiquem todos. Tem muita discussão interessante para a gente colocar aqui. Tem muitas perguntas saindo, perguntas desafiadoras. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir responder muitas ansiedades de vocês. No máximo, se a gente não conseguir responder, vai ser dar um abraço caloroso. Marco Aurélio. Marco Aurélio, você é o próximo. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao professor Fernando Baldi, aí, o coordenador do departamento, o professor Mauro Salles, e dizer que o teu entusiasmo, professor Mauro, é tão grande que nos motiva a falar de um assunto que a gente evita tanto, né? Mas é uma oportunidade muito grande. Obrigado aí pelo convite. Eu vou comentar aí de forma rápida e objetiva um pouquinho sobre as aplicações e evidências do biovidro S53P4, né? Que em nosso meio é conhecido aí pelo nome comercial de Bonalife. E compartilhar um pouquinho da experiência que a gente está tendo com esse recurso, com esse produto. Para quem já o sabe, para quem não conhece ainda, esse produto, o Bonalife, é um substituto ósseo sintético, né? Ele é composto de grânulos de cálcio, fosfato, sódio e sílica, e ele tem uma propriedade de, além de ser um ósseo estimulador, um bom ósseo indutor, ele também tem uma característica muito interessante no sentido de ajudar a inibir o crescimento bacteriano, localmente o crescimento bacteriano. Ele tem várias apresentações, né, grânulos bem pequenos e possibilidades de uso com quantidades maiores e menores, mas grânulos desde 0,5 a 0,8 milímetros de tamanho, até os grânulos maiores de 2 e 3 milímetros de tamanho, e a opção também de uma versão que é uma pasta, né? Ela é um pouco mais consistente e às vezes ajuda a gente do ponto de vista prático para selar ou, de certa forma, revestir e bloquear alguns orifícios, alguns defeitos ósseos, né? Como que é esse processo de inibição do crescimento bacteriano? Na verdade, é uma questão bem física, bem físico-química, né? Através de dois processos simultâneos, né? E que acontecem localmente. O grânulo, ele primeiro tem a capacidade de liberar íons de sódio, né? E isso faz com que haja um aumento local do pH. Essa alcalinização local, ela já é muito, muito bem-vinda no sentido de prejudicar o crescimento bacteriano. Mas, além disso, outros íons, como o sódio, o cálcio, sílica e o fosfato, eles também alteram a pressão osmótica local, né? Promovendo algo como uma salinização que realmente torna o ambiente mais hostil ao crescimento bacteriano. Então, a gente tem atualmente usado, e com bastante frequência e sucesso, para os casos clássicos de osteomielite, né? Aquelas situações que a gente tem que debridar um osso, tem que fazer aquela atuação local e cada vez mais efetiva, mas que produz, como o próprio Rodelli já comentou, e muitas vezes um defeito ósseo indesejável, mas que tem que ser feito. Nessa situação, o preenchimento local com o biovidro, com o vidro bioativo, proporciona, além de diminuição do espaço morto, a possibilidade de localmente tornar o ambiente menos favorável ao crescimento bacteriano. Então, como nesse caso aqui, uma sequela de fratura de fêmur, evoluiu com uma osteomielite, após um debridamento, a gente conseguiu esse preenchimento local com vidro bioativo, levando, além da resolução da questão local mecânica, e com a associação de antibiótico-terapia, um tratamento favorável. Esse caso tem quase 4 anos de evolução sem sinal ativo de infecção, né? Esse aqui é um raio-x mais tardio ainda,
uma boa evolução óssea e, principalmente, o que a gente desejava, a inibição aí dessa possibilidade de infecção local. Aqui um outro exemplo também de uma lesão óssea isolada na região do trocânter maior, né? Mesma coisa, debridamento, preenchimento do espaço com o biovidro, e essa evolução aqui já é de quase 1 ano e meio depois, né? Veja que nessa região tem um osso favorável, onde a gente queria, do ponto de vista de preenchimento, ao mesmo tempo não houve espaço morto, e esse espaço morto foi justamente preenchido por um produto capaz de auxiliar na inibição bacteriana. Essa inibição desse produto em relação ao crescimento bacteriano já tem bastante substrato de literatura. Quando a gente começa a pesquisar isso, entender um pouco maior, vários trabalhos reforçam que realmente é um efeito que acontece localmente e ajuda a gente demais do ponto de vista prático para esses casos que muitas vezes são bastante desafiadores, né? Além disso, uma coisa muito interessante que acontece, e a gente pôde comprovar isso na prática, na medida que o uso foi se fazendo mais frequente, é que ele é um ótimo osteocondutor e um ótimo osteoestimulador. E isso tem encorajado a gente a, inclusive, em alguns momentos, expandir um pouco essa questão da indicação, né? Em até algumas situações que a gente faz também artroplastias. E esse processo, ele é fácil de entender. Esses grânulos, eles formam uma camada de sílica gel que, junto com a liberação dos íons cálcio e fosfato, cristalizam hidroxiapatita. Então, essa cristalização também favorece, além da questão local, de forma muito efetiva, uma osteocondução que leva a um preenchimento desses defeitos. Eu vou compartilhar um caso aqui com vocês. Eu recebi esse caso nessa condição. Infelizmente, era um colega médico, um cirurgião vascular, que teve um acidente de bicicleta, uma fratura de acetábulo no interior de São Paulo, e a solução primária que deram para ele foi uma artroplastia de quadril. Então, ele fez essa artroplastia de quadril, após uma fratura de acetábulo por acidente de bicicleta. Ele tinha, na época, 54 anos desse acidente. 4 semanas depois, ele evoluiu com uma infecção de ferida cirúrgica, com saída de secreção, né? Foi abordado uma vez no hospital de origem, feito uma limpeza cirúrgica e recebeu antibiótico terapia e voltou. Tinha 6 meses desse procedimento quando eu vi pela primeira vez, mas com esse histórico de, além do desafio técnico da prótese que afundou, que medializou para a região interna do acetábulo, o histórico de ter tido uma infecção aparentemente resolvida, superficial aparentemente resolvida. A solução mecânica, né, a gente tem um defeito, uma descontinuidade pélvica. Normalmente eu uso esse tipo de cage, é um sistema que permite a conexão entre a região pública e a asa do ilíaco. Ele já tem um componente acetabular, mas era um paciente muito novo e eu fiquei muito desconfortável de deixar um defeito ósseo muito grande. Então aqui vocês podem observar que a gente tem o uso do biovidro, associado a um pouco de enxerto também, que eu retirei da região distal do côndilo e da tíbia proximal, tentando favorecer uma formação óssea e uma preservação de algum estoque para o que pode ser, em algum momento, uma nova abordagem, seja do ponto de vista de infecção ou do ponto de vista técnico mesmo, já que tem uma perda óssea significativa. E aí o uso do biovidro, eu acho que se justifica por esse risco que a gente tinha. Localmente a gente não identificou nenhum sinal de infecção ativa, tudo, mas eu já estava bastante receoso com a questão infecciosa, principalmente quando eu lembrava que era um colega médico, que aumenta bastante a incidência, ninguém falou disso, mas tudo bem. E o fato é que a gente usou, ele evoluiu favoravelmente bem, né? Agora eu tenho quase 2 anos e meio de evolução, tem um pouco mais de consolidação, não é realmente uma indicação, é um pouco off-label esse tipo de indicação, mas a gente tem feito isso no princípio de, além de preencher um espaço morto, de cobrir e reforçar a indicação dessa questão óssea, também, de certa forma, ajudar a prevenir
alguma manifestação infecciosa local. Existem alguns trabalhos também que sugerem que esse ambiente local desfavorável à bactéria pode, de certa forma, também ajudar a comprometer ou dificultar a formação do biofilme, né? Mas para a artroplastia não é uma coisa ainda tão bem definida e tão bem estudada. Aqui é um outro caso, esse é um caso também um pouquinho traumático, é uma senhora de 73 anos que teve um acidente, uma queda, teve um trauma local no trocânter maior e evoluiu com uma fratura com afundamento do componente acetabular da prótese. Isso é traumático, parece que é soltura de implante, mas na verdade é traumático. Só que o agravante dela é que ela tinha insuficiência renal crônica pré-dialítica, né? Então, aqueles pacientes que a gente também morre de medo, já tinham um histórico de ter tido algumas úlceras com dificuldade de tratamento no membro inferior, uma situação muito parecida com a outra, que após a revisão, a gente acabou optando por fazer também o suporte aqui com o biovidro na região medial do que nós temos tido com esse tipo de uso realmente é bastante favorável no nosso dia a dia. Temos tido bastante sinais que encorajam a gente a usar isso de forma, claro, sempre criteriosa, mas cada vez mais frequente, principalmente porque resolve a questão do preenchimento de um espaço morto, né? Mas também com alguma segurança de que estamos fazendo um tratamento local no ambiente cirúrgico que pode ser favorável. Obviamente, nada disso substitui todas as premissas técnicas que temos que fazer nos casos de infecção, que é debridamento amplo, nos casos que tem comprometimento com provável evolução com biofilme, ressecar implante, nada disso se substitui. Mas como adjuvante nesse tipo de tratamento, eu acho que pode ser bastante favorável em alguns casos, e é o que a gente tem percebido também ao longo do tempo, na medida que vários outros trabalhos confirmam e mostram essa capacidade de osteocondução e osteoestimulação do biovidro, do vidro bioativo, né? Basicamente era isso que eu queria compartilhar com vocês. Fico à disposição e agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, Marco Aurélio. Muito obrigado. Nós vamos abrir papéis. Só quero ter certeza que está todo mundo me ouvindo. Dá um like, dá um joinha. Dá um joinha aí no meu vídeo do YouTube. Transmite lá para o meu canal. Brincadeira. Gente, a discussão é basicamente assim, ó. Existem muitas informações para a gente discutir, mas nós vamos ficar concentrados no que a gente discutiu especificamente. Tem muitas perguntas que estão aparecendo, muitas perguntas que eu fiz um certo condensado aqui dos campos de perguntas, então eu vou passar as perguntas para quem fez a apresentação, ok? A primeira pergunta, que também já não é uma coisa fácil, mas é basicamente direcionado, vamos colocar para o Bruno, porque o Bruno foi do procedimento cirúrgico. O Bruno, alguns colegas, não foi só um não, foram alguns colegas que comentaram da seguinte forma: nas endopróteses, nas próteses não convencionais ou nas próteses cimentadas de revisão, como você mesmo colocou, muitas vezes é praticamente impossível retirar o cimento que está ali, principalmente se não for por soltura relacionado a biofilme crônico. Então, se o PMMA está in situ e você vai submeter o paciente a uma revisão, a primeira pergunta, então eu vou condensar daqui, é o que fazer? O que você faz com esse PMMA? Se você simplesmente mantém, ou se você preenche esse material com alguma coisa, ou se você impregna esse PMMA com alguma coisa, com alguma substância antibacteriana, por exemplo, desse PMMA que está in situ. Se você não retirar esse PMMA, existe alguma literatura que diz que não tem nenhum prejuízo em relação à evolução para uma infecção posterior, ou seja, a presença de um PMMA in situ, em que a gente não sabe se tem biofilme e que vai receber um implante novo, tem algum impacto ou não do ponto de vista científico? Essa é uma outra pergunta.
E a segunda coisa, e a outra pergunta, que também é condensada ao polimetilmetaquilato, é: se o paciente, por exemplo, se for submetido a uma artropatia de troca em 2 tempos, e esse polimetilmetaquilato, para quem não sabe, daí do outro lado, o PMMA basicamente é o espaçador, é polimetilmetaquilato, feito do mesmo material. Se esse espaçador já tiver um tempo e com algumas características que possam sugerir no intraoperatório infecção, troca esse espaçador para um outro espaçador e isso se transforma em um terceiro procedimento? Sim ou não? Então, são 3 perguntas ao mesmo tempo para o Bruno. Aí a minha caneta aqui, eu vou me abaixar. Tá já. Bom, vou tentar responder. Se faltar alguma coisa, vocês, por favor, podem me interromper. Bom, primeiro em relação ao cimento nessas próteses de revisão, seja endoprótese ou prótese cimentada longa e tudo mais. Realmente, eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu confesso que eu não conheço nenhum trabalho científico específico que aborda isso, mas eu acredito que essas próteses cimentadas que você vai fazer a revisão, existe muita variabilidade. Então, é muito difícil, talvez, você conseguir reunir isso num trabalho de uma forma que não seja enviesada, porque existem vários tipos de próteses que você pode ser cimentada, vários tipos de situação. O que eu faço na minha prática clínica? Então, se eu acredito que a infecção tem comunicação com todo aquele cimento que está fixo, eu tento retirar tudo. Nem que tenha que fazer uma osteotomia trocantérica estendida, alguma janela óssea, eu vou atrás desse cimento. E acontece muito, às vezes, aquela questão da prótese estar infectada, mas você tem aquele manto de cimento que você não vê nenhuma linha de osteólise, ou seja, aquele parece ser um manto de cimento extremamente selado, e eu acho que aquilo não tem comunicação com a infecção. Normalmente eu retiro o cimento proximal, que é mais fácil de tirar, não precisa agredir o osso com osteotomia e tudo mais, e a gente acaba optando por fazer cimento sobre cimento. Teve alguns casos que evoluíram bem nesse sentido, então eu acho que depende muito da avaliação de cada caso. Então eu acho que se realmente o manto de cimento estiver muito bem, você acha que não tem contato daquele líquido periarticular que está infectado com a porção distal do manto de cimento, eu tiro só o manto de cimento proximal e faço a cimentação. Eu não adiciono nada extra no cimento. O cimento que eu uso, na maioria dos casos, é o Simplex, que ele já vem com tobramicina. Então, ele já vem de fábrica, introduzido com antibiótico. Então, mas eu não coloco nada a mais quando eu vou fazer a cirurgia definitiva, obviamente. Né? Nas cirurgias que você vai deixar só espaçador, aí, baseado no germe, a gente acaba fazendo a mistura do antibiótico, tá? Em relação à outra pergunta da revisão em 2 tempos, né? Então, existem muitos protocolos assim, em relação ao tempo que você pode fazer a conversão do espaçador para a prótese definitiva. Tem casos que você deixa 2 semanas o paciente sem antibiótico e repete os exames, vê se aquilo realmente está infectado ou não. O protocolo nosso lá no HC é 6 semanas de antibiótico, a gente deixa 2 semanas de antibiótico EV, mais 4 semanas de antibiótico via oral, se for possível, pelo perfil do germe, e desde que tenha uma melhora clínica do paciente, uma diminuição das provas laboratoriais, não são zeradas, porque às vezes não zeram, mas pelo menos uma curva descendente de PCR e leucocitose e tudo mais, a gente faz a revisão. Se eu achar que o aspecto intraoperatório não está bom, uma vez que eu optei pela revisão em 2 tempos, eu troco o espaçador e colho novas culturas, colhemos anatomopatológico e deixamos para fazer a revisão definitiva no 3º tempo. Se eu tenho dúvida e eu já optei pela revisão em 2 tempos, ou seja, esse já é um paciente que eu tenho um risco maior de recidiva, eu aguardo e faço a 3ª revisão. Muito interessante. Muito obrigado, Bruno. Eu vou passar para as próximas perguntas, mas eu sei que o professor Baldi também tem uma pergunta para fazer, especificamente para... Posso fazer a pergunta, Mauro? Por favor. Na verdade, Tayana, eu vi que você mostrou vários trabalhos aí falando do antibiótico via oral ou via endovenosa. E algumas meta-análises mostrando que não tem muita diferença, certo? Só que se a gente for olhar os seus trabalhos, a gente vai ver que os trabalhos têm um intervalo de confiança enorme, né?
provavelmente isso reflete um N pequeno e uma pouca força de expressão do resultado. Então, talvez a gente pudesse falar que, embora esses trabalhos tenham um N pequeno e a gente não possa exatamente concluir, talvez, o que isso mostra que a literatura é inconclusiva e que a gente tenha que ter mais trabalhos com N's maiores ou até aquela chamada megatrail, né? Os trabalhos com um número expressivo de pacientes para ter uma conclusão. O que você acha, você que estudou bastante o tema, disso? Eu vi rapidamente na sua apresentação as duas meta-análises que você apresentou e todas elas, se a gente for ver o intervalo de confiança dos trabalhos, é enorme, né? Passa toda vez a linha da nulidade com bastante folga, né? Quer dizer, ele acaba não sendo conclusivo de maneira nenhuma. Não sei se o Mauro também queria comentar alguma coisa a respeito. Professor, realmente, alguns trabalhos que eu coloquei, o N não é tão grande, mas o maior trabalho, o Ovaiva, que é o de terapia oral versus terapia endovenosa, ele incluiu 1.054 pacientes e fez uma randomização de 2 grupos de 500 e poucos pacientes. Então, ainda, eu acho que é um N já um pouco mais expressivo, mas o senhor tem razão. O intervalo de confiança acabou ficando um intervalo de confiança grande. Lógico, estudos em relação a isso, tem vários, né, publicados já, mas ainda tem espaço para mais publicação nesse sentido. Estudos, acho que ensaios clínicos de fato, né, porque de todos os estudos que eu mostrei, apenas um foi um ensaio clínico que foi publicado em 2016, pelo grupo do Jaime Lora Tamayo, lá da Europa. Mas todos os outros foram estudos, alguns retrospectivos, alguns prospectivos unicêntricos. O senhor está coberto de razão, precisamos de mais estudos mesmo, com N's maiores e com uma força estatística maior, eu acredito. Deixa eu fazer uma complementação rápida em relação a isso, Baldi. Bom, o Ovaiva é o estudo mais importante, ele vai ser o mais importante nos próximos 10 anos. Vale a pena todo ortopedista olhar esse estudo para ter um pouco mais de confiança. Ele é um ensaio clínico pragmático no sentido de, foi um estudo patrocinado pelo NHS, pelo SUS inglês, e eles usam muito home care público na Inglaterra, né, no Reino Unido. Então, esse foi um estudo fundamental que disse para a gente, de uma forma randomizada, multicêntrica, prospectiva, ou seja, todo o figurino que deve ser utilizado para a gente provar um estudo com medicação. Fazer a terapia antibiótica endovenosa, se temos via oral, não tem sentido colocar um paciente em catéter em home care, se a gente pode fazer antibióticos via oral e, obviamente, baseado no perfil de sensibilidade. Então, buscar o agente etiológico é extremamente importante. A segunda coisa é que não tem mais espaço para acima de 12 semanas de tratamento antibiótico nas artroplastias infectadas e também nas osteossíntese infectadas. O que é completamente diferente da gente falar sobre terapia de expressão crônica. Terapia de expressão crônica para estimular a formação de calo ósseo na presença de um implante infectado in situ é bastante diferente da gente querer curar uma artroplastia infectada, por exemplo, com 12 semanas de antibiótico. E é por isso que na nossa prática, lá na Unifesp, nas artroplastias e também na Santa, na nossa prática médica, nenhum paciente faz uso de mais do que 12 semanas. Mas eu devo dizer para vocês que eu próprio fui bastante reticente para diminuir o tempo de tratamento para 12 semanas nesses últimos anos e esperei bons estudos. E o estudo da Espanha, o estudo multicêntrico da Espanha, eles têm um grupo que reúne várias universidades boas. Então, o grupo da Espanha, capitaneado pelo Jaime Lora Tamayo, que já esteve aqui no Brasil e é um parceiro de ciência nossa, a gente publica muito junto, e o estudo da Inglaterra deu, consequentemente, credibilidade e, a partir daí, eu comecei a confiar um pouco melhor. Eu vou passar agora para um próximo grupo de perguntas, que é um grupo de perguntas de prevenção. Sempre todo mundo quer uma bala
de prata, alguma coisa para um pó de pilim-pim-pim, para jogar no campo cirúrgico, falar não tem mais nada, não vai ter biofilme, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso colocar 10 pessoas de material de 10 empresas diferentes no intraoperatório, no campo, que não vai acontecer coisa nenhuma de infecção, posso sair, o anestesista pode não usar máscara, posso esquecer de fazer o antibiótico na hora correta, preventiva, que não vai acontecer nada. Sempre tem isso. Tem gente que pega a prótese e coloca numa bacia com antisséptico, tem gente que joga um monte de antibiótico lá dentro, tem gente que joga pó de vancomicina, tem gente que faz reza, tem muita gente que faz coisas diferentes. Mas do ponto de vista científico, a pergunta que eu vou fazer vai ser especificamente para o Daniel. E eu vou abrir e vou expandir para todos os ortopedistas que estão aqui. A pergunta é, para as artroplastias, em relação à prevenção, existe algum estudo, ou na prática de vocês, o que vocês fazem? Vocês utilizam alguma substância antisséptica que foi baseada em estudos que vocês conversaram com os infectologistas de vocês, ou se vocês fazem algum tipo de prevenção local com um antimicrobiano para diminuir as taxas de complicação nas artroplastias primárias e nas artroplastias de revisão? Vou abrir para o Daniel e para todos os senhores. Está todo mundo querendo saber isso do outro lado da câmera. É o seguinte, todo mundo tem sempre um cirurgião de referência, né? E isso dura algum tempo, ele leva o nome da solução. É a solução do fulano, é a solução do ciclano. Isso já demonstra muito, que não tem muita ciência aqui por trás disso, pelo menos no Brasil. Você pode procurar um estudo que fale, eu ponho X ml de clorexidine no soro, no ringer, e aplico e deixo 20 minutos, deixo 5 minutos, deixo 2 minutos, não tem. O que tem são muitos ortopedistas famosos pelo mundo afora e as pessoas voltam, e eu já ouvi 2 ou 3 versões do eu fui no centro do fulano tal, ele joga pó de vancomicina, foi a última que eu ouvi. O que acontece normalmente é que o fulano de tal é um grande cirurgião, com uma grande prática nessa área dele, e ele tem bons resultados, ele joga essa vancomicina e aí todo mundo fica achando que vai jogar vancomicina aqui e vai resolver igual ele. Não tem, tá? Aqui no Brasil não tem. No ECMID, quando eu fui, eu me surpreendi com um pôster que eu achei, que comparava 2 soluções e dava uma que é melhor. Eram nomes que eu não tenho tradução, Betadine, eram umas soluções pré-estabelecidas, comerciais, que eram utilizadas lá. E aí eu até trouxe na época para o hospital, para o Oswaldo Cruz, e falei, olha, vamos ver se a gente consegue trazer isso aqui, via Anvisa, a gente tentar fazer um estudo randomizado. Então, assim, baseado na ciência, infelizmente não tem. Tá? E se você for perguntar para os seus colegas e botar eles na parede, eu tenho muitos que usam, confesso que alguns casos mais complicados já usam. Você vai lá, mistura, só que você fala assim, quanto que você põe? Quanto tempo você deixa? Ninguém tem essa resposta na ponta da língua, cada um tem o que faz, mas não é baseado em evidência. Evidência aqui no Brasil, a gente não tem essa solução, porque como não tem comercial mesmo pela Anvisa, devia ter um protocolo de pesquisa pelo CONEP, inclusive, né, com uma nova técnica, não tem. Ok, vamos continuar na discussão. Vamos passar para o Marco. Marco, Marco Aurélio, você quer discutir na sua prática, na sua opinião? O seu microfone. Abri. Eu também já visitei vários centros, já vi soluções de iodo, polvidine, clorexidina, betadina. Durante um tempo eu me impressionava um pouco com isso, mas hoje eu estou muito mais focado no que a gente sabe que realmente faz diferença em termos de prevenção, que é um protocolo rigoroso de antibiótico profilaxia, um screening pré-operatório, tempo cirúrgico, pouca circulação de gente em sala. Eu não vou mais nessa do pó de pilim-pim-pim do professor Aurélio. E só fazendo um comentário adicional em relação a... Eu sou um cimentador, né? O Bruno está traindo a pátria aí, brincando, né? Não, ele veio numa escola aí, em casa de cimentação, agora não sei como ele está fazendo, mas a gente, até o antibiótico no cimento, mais recentemente, que era uma coisa dada como certa, né, Mauro? Você está sabendo bem disso, já está sendo
questionado em relação a qual o papel, quais são as doses, quanto tempo de antibiótico esse cimento realmente entrega, se são 2 horas, se são 24 horas, se são meses, enfim. Então, eu acho que muita coisa, isso aí está começando a ser olhado de um ponto de vista mais científico e vai, eu acho que, vir novidade aí em breve. Bruno? Bom, eu não uso de rotina nenhuma solução, nenhuma dessas que foi comentado, mas é lógico que, assim, tem casos que você acaba entrando em desespero, como imagino esse caso da Cláudia, né, que o Daniel apresentou, que em alguns momentos, onde você se vê muito acuado, eu já misturei povidina não aquosa, né, não alcoólica, um pouco de soro e fiz a limpeza, mas assim, sem baseamento científico e aquele momento que você não sabe para onde correr, a coisa está indo, mas com prevenção não. Com prevenção eu acho que uma boa técnica cirúrgica, cuidados intraoperatórios, né, diminuir a circulação de pessoal na sala, acho que isso vale muito mais do que qualquer tipo de magia que você possa fazer no intraoperatório. E só para fazer um adendo, eu faço prótese não cimentada, mas eu faço híbrida também, tá? Estou fazendo algumas cimentadas, tá? Não dei as costas total para a escola. Tá certo. Posso fazer um comentário, Mauro? Mauro? Pode falar. Desculpa. Não. Não, só queria comentar, porque, lógico, vocês estão falando da questão da prevenção da profilaxia no intraoperatório, mas lembrando que a gente tem muita coisa para fazer no pré-operatório. Então, não deixar chegar, né? O paciente que vai colocar a prótese, muitas vezes já... Ou chamam a gente lá na ortopedia, que a gente tem trabalho, a equipe da Infecto na Santa Casa é bem presente no pavilhão do Fernandinho, né? Pavilhão da ortopedia. Então, a gente tem um trabalho com quadril e com joelho bem próximo, mas é muito comum o ortopedista chegar e, olha, a gente fez a prótese e não teve preparo nenhum do paciente. Então, só lembrando que no pré-operatório tem muita coisa que dá para fazer para preparar o paciente para a colocação da prótese. Então, depois a gente já está falando aí de um resgate, né? De uma profilaxia no intraoperatório, num outro momento, mas no pré-cirúrgico dá para a gente vacinar o paciente, investigar a colonização, colocar o paciente num score de risco para ver se precisa fazer uma terapia preemptiva e não só uma profilaxia cirúrgica. Então, tem coisas a mais para fazer aí nesse pré-operatório e não só deixar o negócio chegar lá para frente, aí já perdeu o time, né? Só isso que eu queria comentar. Obrigada. Professor Baldi, quer comentar? Comigo, Mauro? Sim, o senhor quer comentar em relação a isso? Se tem algum material para a gente impregnar, para a gente utilizar uma solução antisséptica na hora da haste, alguma coisa nesse sentido? Eu não utilizo nada. Você pode fazer lavar com um pouquinho de soro e tomar todas as precauções que o Marco já enfatizou. Uma cirurgia rápida, com pouca gente na sala, abrir o seu implante só na hora de colocar ele, não deixar ele exposto em cima da mesa. E eu não acredito em nenhuma solução mágica não, Mauro, desculpa. Eu realmente acho que isso não tem nenhuma evidência na literatura e na minha prática pessoal eu não vejo nenhuma vantagem em ter um pó mágico ou uma solução mágica. Eu não sei a experiência dos outros, mas a minha é um pouco negativa nesse ponto. Eu prefiro tomar as precauções que já foram ditas aqui anteriormente. Muito obrigado, professor Baldi. Eu coloquei isso por 2 motivos. Primeiro, todo mundo sabe que vários estudos começaram a aparecer nas cirurgias instrumentadoras de coluna, mesmo nas cirurgias primárias, e jogar pó de vancomicina, e fizeram estudos prospectivos, mas as meta-análises acabaram mostrando que pó de vancomicina não tinha nenhum impacto, mas, como disse o Daniel, eu quero sugerir que vocês leiam 2 estudos que estão mudando a minha prática, principalmente para as artroplastias de joelho. Então, para as próteses de joelho, tem o mais importante foi o ensaio clínico randomizado que foi publicado no JBJS nesse ano, agora, e também um estudo publicado na Spine mostrando que a solução antisséptica de betadina, como diz o Daniel, betadine, nós não temos aqui, mas nada mais é do que iodo,
com algumas características, realmente teve impacto na taxa de infecção primária quando você utiliza nas artroplastias primárias de revisão. Com relação ao uso de antibiótico impregnado no cimento, essa é uma discussão eterna, mas nós sabemos que nas próteses primárias cimentadas não tem indicação nem naqueles pacientes que têm maior risco, por exemplo, AR, ou pacientes hipertensos e assim por diante, mas talvez nas próteses de revisão exista algum tipo de indicação. Essa é uma discussão muito importante, mas a gente tem que seguir para frente para poder fazer com que todo mundo tenha um pouco de descanso. Nós temos mais perguntas, mas eu vou deixar aqui esse nosso webinar para que fique com gostinho de perguntas, com gostinho de dúvidas, para que no mês que vem a gente possa se encontrar e começar e continuar a trilhar esse caminho das infecções musculoesqueléticas que realmente eu adoro, é incrível, porque do ponto de vista científico é inacreditável, do ponto de vista de manejo, de diagnóstico e de cura ou de melhoria de qualidade de vida do paciente, nesses meus 20 e tantos anos de experiência, tem mostrado que, junto com os senhores ortopedistas, a gente pode melhorar a vida de muita gente, sem dúvida nenhuma. Eu vou passar a palavra do professor Baldi e depois eu encerro a reunião. Professor Baldi, por favor. Pessoal, queria parabenizar todos, parabéns aí, Marco, Tayana, Daniel e todos os participantes, o professor Mauro, uma discussão de altíssimo nível, eu esqueci do Bruno também, todos os participantes foram fantásticos, apresentações fantásticas de um conteúdo científico muito, muito, muito alto e muito boa discussão. Parabéns, Mauro, mais uma vez pela condução, foi excelente e o Departamento de Ortopedia da escola fica muito honrado em ter um time desse naipe conduzindo aí nossa Orto Infecto. Parabéns a todos, muito obrigado pela participação, obrigado pelo convite também de poder participar e aprender muito com vocês. Eu acho que os próximos eventos vão ser cada vez mais interessantes, com mais participação de pessoas. Eu estava vendo aí o ranking, praticamente quase 100 pessoas, chegando a 140 pessoas acessaram o nosso webinar aí. Parabéns a todos, foi fantástico participar com vocês essa noite. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Baldi. Eu só queria terminar primeiro agradecendo a OSCES, no nome do Fernando, do Celso, da Adriana. Sem eles teria sido impossível. Ao pessoal da organização que está aqui atrás, proporcionando com que a gente consiga se comunicar. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes, como disse o Baldi, na realidade a gente teve 167 pessoas que acessaram e praticamente 100 pessoas que permaneceram. Isso é espetacular, sem dúvida nenhuma. Eu acredito muito na comunicação interpessoal, olhando no olho, mas eu cada vez me convenço da importância desse relacionamento online. Esse é um tema que não acaba nunca, é um tema que a gente pode progredir, melhorar a qualidade de vida das pessoas e salvar as pessoas, sem dúvida nenhuma. Mas eu fico extremamente empolgado com a presença dos jovens ortopedistas, dos jovens infectologistas, das pessoas que acreditam nessa relação de ciência e na relação do médico, na relação do cuidado do dia a dia. Por isso que eu fundamentalmente agradeço ao Daniel, ao Marco, ao Bruno, à Tayana, professor Baldi, e eu termino aqui com essa energia muito positiva. Tenho certeza que a gente vai continuar junto com o Departamento de Ortopedia da Escola Paulista de Medicina, no nome do professor Baldi, agregando mais pessoas, agregando mais informações, publicando bastante, trabalhando no laboratório, trabalhando no dia a dia do cuidado dos pacientes, e por isso eu fico muito contente e agradeço muito a ele e a todo o grupo da Ortopedia e ao grupo da Escola Paulista da Unifesp. Boa noite para todos vocês, gente. Um abração, um abraço de coração. Tchau, tudo de bom. Valeu, gente. Muito obrigado.